Olá, pessoal! Eu estou gravando esse vídeo para apresentar a vocês um tópico novo da matéria. O nome formal que você vai encontrar lá escrito no livro é função horária do movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Esse é o nome formal. Mas não precisa se preocupar com o nome. A ideia é entender bem o conceito e aprender como utilizá-lo na resolução de problemas, tá? Bem, então o que eu separei aqui para a gente? Eu separei um gráfico da velocidade em função do tempo de um carrinho que se move ao longo de uma estrada. Então você tem uma estradinha reta aqui, S posição, né, medida em metros, e o carrinho ele começa a se mover na posição zero, tá? E como que é o movimento desse carrinho? O movimento está aqui mostrado no gráfico. Repara que o eixo vertical ele expressa a velocidade, tá? Medida em metros por segundo. Então você pode notar que desde o início o carrinho ele já se move. Ele já começa com uma velocidade que vale 6. E à medida que o tempo vai passando, você consegue observar que a velocidade dele vai aumentando com o passar do tempo, tá? E aí então é feita a seguinte pergunta: é, a distância percorrida por esse carrinho, né, nos 3 primeiros segundos de movimento. Se a gente deixar desde o início passar 1, 2, 3 segundos, quantos metros esse carrinho se move? Bem, esse tipo de problema não é exatamente uma novidade para a gente. Eu já te mostrei em sala de aula como resolver esse tipo de problema. Eu te falei que no gráfico velocidade-tempo, a área embaixo da linha do gráfico representa a distância percorrida pelo objeto. Então, repara bem, se o cara quer saber a distância percorrida nos 3 primeiros segundos, o que eu deveria fazer nessa questão é separar aqui essa parte referente aos 3 primeiros segundos e calcular a área nesse espaço aqui. Se você calcular a área nesse espaço, você vai ter exatamente a distância percorrida nos 3 primeiros segundos, que é a resposta do problema, tá? Só que eu não estou gravando vídeo para mostrar o que vocês já sabem. Eu estou querendo gravar esse vídeo para te mostrar uma maneira alternativa de resolver esse problema. Existe uma outra forma em que a gente não precisa de calcular a área, tá? Você tem uma função, uma equação, que te permite calcular diretamente a distância que esse carro percorre, tá? E como é que isso é feito? Bem, isso é feito da seguinte maneira. O que eu fiz aqui? Eu copiei o mesmo gráfico, tá? O gráfico é igualzinho. A diferença é que eu tirei os números e coloquei letras no lugar. Então, por exemplo, aqui eu sei que esse 6 é a velocidade que o carrinho começa a se mover, certo? Então é a velocidade inicial. Então o que eu coloquei no gráfico de cá? VI, velocidade inicial, certo? Esse 6 aqui, por exemplo, que é o último tempo, né, mostrado no gráfico, ele é 6 segundos, é um tempo. Aqui o que eu fiz? Eu coloquei um T, T de tempo, certo? Essa altura, que é essa parte que o gráfico se move, a gente pode mostrar que ela é a aceleração vezes o tempo. Se você pensar um pouquinho, você vai ver que você pode expressar essa altura como sendo o produto da aceleração vezes o tempo. Bem, e aí o que a gente tem então? A gente tem um gráfico igual àquele, só que ao invés de ter números, a gente tem letra, tá? E aí o que a gente faz? A gente calcula a área desse gráfico, calcula a área desse negócio todo aqui embaixo da linha azul, tá? Se você calcular a área sem ter números, tendo só letras, o que você vai obter como resultado? Você não vai obter um número, né? Você não vai achar 7, 15. Você vai achar uma expressão. Você vai achar o que a gente chama de função horária, tá? O que é isso aqui? O que é essa função horária? Essa função horária, ela, é- ela, ela nos permite calcular onde o carrinho vai estar para cada instante de tempo. Então, qual é a ideia? Esse S aqui, entre parênteses T, ele vai ser o que a gente normalmente vai querer calcular, tá? Ele representa o quê? A posição do carrinho, posição que ele vai estar em cima da estrada, né? Aqui, para o tempo desejado. Então, por exemplo, se eu quero saber onde ele vai estar no instante 3, então esse T aqui vai valer 3, certo? Esse SI é posição inicial.
onde o carrinho estava no início, quando a gente começou a medir o movimento, né? No tempo zero, certo? Esse VI é a velocidade inicial do carrinho, tá? Esse T é o tempo que a gente vai estar analisando e esse A é a aceleração do movimento, tá? Ah, professor, tá um pouco confuso, tá um tanto quanto abstrato. Dá para fazer um exemplo? Ora, bolas, claro que dá. Eu gostaria de te mostrar como que a gente escreve a função horária justamente no movimento desse carrinho aqui, em que a gente já tem o gráfico, já tem os dados todos aqui do lado, tá? Então vamos lá, como é que a gente escreve a função horária para este carrinho? Então vamos lá. Esse ST, ele não muda, tá? Isso aqui você vai ver que ele fica na função horária. Você não substitui ele. O que você substitui, eu vou até deixar marcado aqui. Quando você vai escrever a função horária para um determinado problema específico, o que você substitui são essas coisinhas que eu estou marcando em vermelho, ou em amarelo, tá? Você precisa descobrir posição inicial, velocidade inicial e a aceleração do movimento. Descobre esses três números, coloca na expressão, e aí você vai ter a chamada função horária do movimento. Nesse exemplo, eu acabei de mostrar a vocês que o carrinho ele começa a se mover na posição zero da estrada. Ou seja, a posição inicial que o carrinho estava é zero. Então, esse SI, para este exemplo, vale zero. Tá? Ih, tem que mudar aqui o negócio. Então, esse SI vale zero, certo? Mas velocidade inicial. Quanto que vale a velocidade inicial para este movimento? Eu também te mostrei lá no início que a velocidade inicial vale 6, certo? Ele começa se movendo com uma velocidade 6. Então, no lugar do VI, ora bolas, entra 6. E o tempo? Qual é o tempo que eu vou colocar? Por enquanto, nenhum. No lugar do T, eu vou deixar T. Vou escrever minúsculo porque eu prefiro T minúsculo, tá? Mas... E agora a gente precisa descobrir a aceleração para colocar aqui na fórmula também. Tá? A aceleração é um pouquinho menos óbvio, não está escrito assim de maneira tão explícita. Mas dá para calcular, não é nada muito difícil não, tá? Vocês sabem bem, a gente já viu isso em sala de aula, que a aceleração é ΔV, né, a variação da velocidade, dividido pela variação de tempo, tá? Neste meu caso, pensa só, ele começa com uma velocidade que vale 6, não é isso? E aumenta essa velocidade até 24. Então existe um aumento daqui para cá que vale 18, correto? De 6 até 24 aumenta 18. Então esse ΔV da equação, ele vale 18. E o ΔT? Quanto tempo demorou para essa velocidade aumentar esses 18? Ora bolas, isso foi desde o início, que vale 0, até o final lá, que vale 6 segundos, certo? Então esse ΔT da equação é 6. Então a gente vê aqui embaixo, bota 6. 18 dividido por 6 dá 3, né? 3 vezes 6, 18. Então 3 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, porque eu estou calculando a aceleração, né, pessoal? Portanto, a aceleração desse movimento, desse carrinho, nesse exemplo, vale 3, tá? Então, eu vou vir aqui na minha função horária, no lugar do A, eu vou colocar 3. Como tem o 2 aqui na fórmula, 3 dividido por 2 dá 1,5, não é isso? 3 dividido por 2 dá 1,5, tá? E o T a gente repete. Bem, o que nós encontramos aqui embaixo? Nós encontramos a função horária da posição deste carrinho que se move. Tá? Os alunos, normalmente, quando olham isso, acham que tem que resolver a equação, tem que achar o valor de t. Ah, professor, mas quanto é que vale t? Não tem que resolver? Não, não, não. A função horária é isso aí. Nós achamos uma função matemática, tá? Essa é a cara dela. Não tem que fazer mais nada com ela a princípio, ok? O que eu vou te mostrar é que ela vai servir para a gente para determinar quanto que o carro anda, sem precisar fazer o cálculo da área. Tá? Então vamos lá.
como é que a gente faz isso? A pergunta original era a distância percorrida nos 3 primeiros segundos, não é isso? Eu quero saber, o carro começou no zero, né? 3 segundos depois, onde é que ele foi parar, certo? Onde é que ele foi parar 3 segundos depois. Eu te disse que a gente pode fazer isso calculando a área aqui no gráfico, mas a gente tem uma maneira alternativa, que é utilizando essa função aqui que a gente preparou para esse movimento. Como é que a gente usa essa função? Ué, muito simples. Aonde tiver t de tempo, eu vou trocar por 3 segundos. Vou fazer o cálculo e vou ver a resposta que vai me dar. Tá? Então, repara bem. Nós vamos vir aqui, trocar a canetinha, né? Então, onde tiver t, eu vou colocar 3. Então, o que eu vou calcular agora? A posição do carrinho no instante 3. O zero repete. 6 vezes 3, mais 1,5 vezes 3 ao quadrado. O que eu estou fazendo? Substituindo no lugar do t o tempo que o meu problema pediu, né? No caso, 3 segundos. Tá? Então, qual será a posição do carrinho no instante 3? A posição do carrinho no instante 3 será o resultado dessa conta. 3 vezes 6, 18, mais 1,5 vezes 3 ao quadrado, que é 9, né? Bem, então a posição do carrinho no instante 3 vale 18 vezes 1,5 vezes 9. Quanto é que dá essa conta? Fiz aqui 18, vou fazer aqui rapidinho. 18 vezes 1,5 vezes 9. 18 mais 1,5 vezes 9. Isso dá 31,5, certo? Então, 31,5 metros. Bem, o que eu acabei de calcular? Eu descobri que esse carrinho ele vai ter caminhado para frente 31,5 metros nos 3 primeiros segundos de movimento. Ah, professor, se eu tivesse calculado essa área, teria dado quanto? Ora bolas, 31,5. Tá? Você, quando encontrar um problema desse, você tem, a partir de agora, duas maneiras de resolver. Calculando a área debaixo do gráfico VT, né? Velocidade de tempo, ou então utilizando a função horária, certo? Vale a pena destacar aqui uma coisa, né? Às vezes, a função horária aparece pronta, tá, pessoal? Então, por exemplo, tem um carrinho aí andando em algum lugar, cuja função horária é essa aqui, ó. Posição em função do tempo é, sei lá, 7 menos 2t mais 5t ao quadrado. Bem, quem é posição inicial, quem é velocidade inicial, quem é aceleração nesse caso, né? Bem, é só a gente comparar com a fórmula original, tá? Posição inicial é o número que aparece sozinho, sem ter o t do lado, certo? Então, posição inicial, nesse caso, seria o 7. Então, o 7 seria a posição inicial. Tudo bem? Quem é a velocidade inicial? Velocidade inicial é o número que acompanha o t, com o expoente 1, né? Qual é o número aqui que acompanha o t? É o menos 2, certo? Então, esse menos 2 aqui, neste caso, faz papel de velocidade inicial. E a aceleração? A aceleração é o número que acompanha o t ao quadrado? Mais ou menos, né? O que aparece aqui na função é a metade da aceleração. E a aceleração ela vai ser colocada aqui dividida por 2, tá? Então, quando você olha aqui que a aceleração vale mais 5, na verdade não é isso. O que você está enxergando na função é sempre metade da aceleração. Então, a gente já sabe que a aceleração é o dobro do número que acompanha o t ao quadrado. Então, aqui, duas vezes isso, né, vai dar aceleração, entendeu? Neste exemplo, a aceleração é 10, certo? Neste exemplo, a aceleração é 10. Ok? Bem, era isso que eu queria mostrar a vocês.
vocês devem conhecer a fórmula geral, né? A forma geral da função horária para um movimento uniformemente variado, e vocês devem saber escrever a fórmula específica dessa função horária para um determinado problema específico, né? Então, para este problema aqui, você tem que saber pegar essa fórmula geral e escrever a função horária para esse movimento em particular. E deve saber também como utilizá-la a nosso favor. Como você pode usar essa função horária para fazer o cálculo da posição sem precisar fazer por meio do cálculo da área, certo? Então, essa é a ideia do vídeo de hoje.